a matemática por trás da Covid-19. Todos os dias nós ouvimos falar, nós lemos em jornais e revistas sobre crescimento exponencial, taxa de contágio, número de infectados, número de leitos em UTI. Por trás da pandemia da Covid-19 existe uma matemática. Vamos entender como essa matemática funciona. Na matemática da Covid-19, nós falamos em um crescimento exponencial. Crescimento exponencial. Exponencial, essa palavra é conhecida. Nós estudamos na segunda série a função exponencial. Se a taxa de contágio for igual a 2, o que significa isso em relação à contaminação de pessoas pelo coronavírus? Taxa de contágio igual a 2 significa que se uma pessoa está contaminada com o coronavírus, ela é capaz, através do convívio social, de transmitir essa doença para outras duas pessoas. Essas duas pessoas, por sua vez, conseguem infectar outras 4 pessoas. Essas 4 pessoas vão infectar 8 e essas 8 infectarão 16. Então, observem que a uma taxa de contágio igual a 2, existe um crescimento exponencial do número de pessoas infectadas a partir do convívio social. Continuando a falar sobre a questão da taxa de contágio, nós ouvimos falar que para que as atividades possam ser retomadas, a taxa de contágio ou taxa de contaminação precisa estar menor do que 1. Por que esta taxa menor do que 1? Porque se a taxa de contágio for menor do que 1, nós já passamos a falar em um decrescimento exponencial. Ou seja, a uma taxa de contágio igual a 0,5, tomando como base aquele exemplo do slide anterior, nós temos uma situação inversa. 16 pessoas contaminadas a uma taxa de contágio de 0,5, elas conseguirão infectar apenas 8. Essas 8 transmitirão a doença para 4, essas 4 para 2 pessoas, essas 2 para uma pessoa, até que a gente consiga eliminar definitivamente o coronavírus da circulação entre a população. Taxa de contágio, progressão geométrica. Uma taxa de contágio, ela está associada a uma progressão geométrica. Se nós tomarmos como base uma taxa de contágio do coronavírus maior do que 1, como por exemplo a que nós falamos anteriormente, uma taxa de contágio igual a 2, nós vamos observar a formação de uma PG crescente em relação ao número de pessoas infectadas. Uma pessoa transmite para 2, que transmite para 4, para 8, para 16. Nós estamos observando um crescimento de uma progressão geométrica cuja razão é 2. De igual maneira, se essa taxa de contágio for menor do que 1, nós vamos observar a formação de uma progressão geométrica decrescente em relação ao número de pessoas infectadas. Ou seja, tomando ainda como base o exemplo anterior, 16 pessoas transmitirão para 8, que vão transmitir para 4, para 2 e para 1. Já observamos aqui a construção de uma progressão geométrica de razão meio ou 0,5. A taxa de contágio e a progressão geométrica estão associadas. A taxa de contágio representa a razão da progressão geométrica. Repetindo, se a taxa de contágio for maior que 1, formamos uma progressão crescente. Se essa taxa for reduzida a um número menor do que 1, nós teremos uma progressão decrescente. Por isso, é muito importante o isolamento social,
para que a taxa de contágio fique abaixo de 1, para que a gente possa então passar a ter uma construção decrescente da transmissão dessa doença. Falando um pouquinho ainda sobre a taxa de contágio, a gente pode falar dessa taxa de contágio a partir de uma relação exponencial, né, onde a gente fala de uma comparação de gráficos entre uma taxa maior que 1 e uma taxa menor que 1. Observe na imagem que a curva verde é uma curva crescente, onde a gente observa uma taxa de contágio positiva maior do que 1. Nesse caso desta curva, nós estamos mantendo o exemplo anterior, uma taxa igual a 2. Já a curva vermelha é uma curva decrescente, e essa curva, ela representa para a gente uma taxa de contágio menor do que 1. Essa é a matemática por trás do coronavírus. A matemática perto da gente. Um exemplo concreto de um momento que nós estamos vivendo, onde a matemática faz toda a diferença para analisar a situação da transmissão do coronavírus no meio à população.